Nós estamos no mês de setembro, né? E esse mês, ele é um mês que tem uma campanha que ocorre no mês de setembro, talvez você já ouviu falar, que é a campanha do Setembro Amarelo. Talvez muitos, se não todos, já ouviram falar na campanha que ocorre, né, nesse mês. E é uma campanha que ela é organizada pelas organizações, pelos órgãos, né, os conjuntos de saúde. E ela tem algumas questões importantes, né, que são trazidas nesse mês de setembro. Então, com o Setembro Amarelo, nós refletimos em algumas temáticas, como, por exemplo, a valorização da vida. Então, é nesse mês que nós refletimos sobre a importância da gente cuidar da nossa vida, da gente cuidar da nossa saúde enquanto uma integralidade. Entendemos que nós somos um ser integral, compostos aí por tantas partes, por várias partes, que inclusive nós olharemos para elas nessa noite. E é um mês para nos trazer a consciência, a importância desse cuidado. No mês de setembro, nós podemos refletir, por exemplo, na importância do acolhimento, né, para pessoas que carregam, que vivenciam ou que já vivenciaram ou estão vivenciando, por exemplo, um sofrimento emocional ou um sofrimento mental. Talvez em outro momento, espero que não agora, essas pessoas eram vistas como talvez pessoas que tentassem buscar atenção, ou até como um drama. E a gente entende hoje que o sofrimento mental ou emocional, ele é um sofrimento real. Às vezes a gente não consegue mensurar o que é que uma pessoa carrega por trás da história dela, né? Nós vemos aqui na igreja todo mundo cantando, todo mundo feliz, todo mundo alegre. Quando nós abrimos as redes sociais, nós vemos uma vida tão linear, tão constante, mas a verdade é que por trás de tudo isso, existem circunstâncias, existem situações que acontecem na nossa vida. E a vida não é tão plena quanto parece ser, né? A gente lida aí com várias frustrações, com várias adversidades na nossa vida. Então, quando nós olhamos para uma pessoa, nós não conseguimos mensurar o que é que essa pessoa carrega na vida dela. Quais são as lutas, né, que ela pode carregar. Mas existe, às vezes, por trás de uma pessoa feliz, também, né, partes da história que a entristecem, né, que fazem essa pessoa sofrer, talvez. Então, nós paramos para pensar que, às vezes, uma pessoa que carrega um sofrimento, ela precisa de acolhimento. Uma outra coisa que nós podemos pensar nesse mês é sobre a importância de um suporte profissional, né? Pessoas que estão em estado de adoecimento precisam de um suporte profissional, precisam de ajuda. E uma reflexão que talvez cabe a todos nós aqui, e eu gostaria de te convidar para refletir essa noite, é como anda a nossa saúde mental. Como nós temos cuidado daquilo que nós pensamos, da qualidade dos nossos pensamentos. Como nós temos cuidado daquilo que nós sentimos, da nossa saúde mental, da nossa saúde emocional. Porque cuidar da saúde não é só para quem está sofrendo em um estado de adoecimento. É para nós que nos consideramos saudáveis também, emocional e mentalmente. Como nós estamos? Antes da gente começar, vamos curvar nossas cabeças? Talvez nós viemos aqui com tantas coisas já passamos por tantas coisas nesse domingo, durante o dia. Só nós sabemos o que é que nós tivemos de enfrentar, talvez, para estar aqui, a correria. Talvez nem era para você estar aqui, se fosse olhar para tudo o que aconteceu durante o dia, durante a semana, mas você está aqui. Deus trouxe e permitiu com que você estivesse aqui essa noite. Então vamos pedir ao Senhor para que Ele acalme os nossos pensamentos, os nossos corações, para que a gente possa ouvir, não simplesmente uma pregadora nessa noite, mas ouvir a voz de Deus falando conosco, falando aos nossos corações. Senhor, nós queremos Te ouvir, Pai.
Viemos aqui porque queremos adorar o Seu nome, queremos louvar ao Seu nome, queremos nos unir ao povo santo do Senhor, mas queremos também, Pai, ansiamos por ouvir a Sua voz. Não só hoje, mas queremos ouvir durante toda a semana. Mas fale conosco hoje, Pai. Nos ajude a nos concentrar no que é que o Senhor tem para nos falar. A calar as outras vozes, os outros pensamentos, os outros problemas. E refletirmos, Pai, à luz da Tua palavra, o que é que o Senhor tem a nos falar hoje, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E olha que importante, né? A gente refletir sobre essa temática. Nós estamos no mês que o nosso tema central é vida, porque, como já falamos, a campanha do Setembro Amarelo vem justamente para a gente refletir sobre a valorização da vida. Talvez, em um outro momento, falar sobre uma pessoa que está, por exemplo, em um sofrimento ou em um adoecimento mental, seria para nós pensarmos em uma pessoa que está vacilando na fé. Talvez um adoecimento mental revelaria falta de Deus, falta de fé. Quantas vezes, talvez, já vimos pensamentos atrelados a isso? Mas nós precisamos entender que, assim como uma pessoa que adoece fisicamente por alguma circunstância, pode ter fé, pode ter Deus, e ainda assim passar por um adoecimento, e ainda assim precisar de um tratamento, de medicamento, de acompanhamento. Uma pessoa que passa por um adoecimento mental pode estar em um estado de sofrimento, e ainda assim ter fé, e ainda assim ter Deus, e ainda assim precisar de um processo de tratamento, talvez de medicação, talvez de terapia, talvez de alguma intervenção. Então, uma coisa não anula a outra. Hoje a gente pode ver esses dois caminhos se convergindo. Podemos abrir a Bíblia e podemos falar sobre emoções. Podemos falar sobre o que sentimos. Porque a gente entende, talvez, que essas coisas não se separam. E sabe por que elas não se separam? Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 23, não vai ser projetado aqui, porque eu não passei, mas se você trouxe sua Bíblia, você pode abrir. Diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala que o nosso cuidado tem que ser com o quê? Corpo, alma e espírito. Não é assim, cuide do seu espírito e, se der, cuide também do seu corpo e da sua alma. Ou cuide do seu espírito e do seu corpo. Se der, você cuida também das suas emoções. Eu acho interessante essa ideia de completude, de que uma coisa vai se conectando com a outra. A Bíblia fala que nós precisamos cuidar do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo. Eles precisam ser plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos esse ser, compostos de 3 partes, como diz aqui, como já meditamos. E essas partes, elas se interagem, elas se afetam. Se eu não cuidar de uma dessas partes, a outra vai sentir. Se nós não cuidarmos do nosso espírito, o nosso corpo, as nossas emoções vão sentir. Se não cuidarmos das nossas emoções, o nosso corpo e o nosso espírito também vão sentir, porque essas partes, elas se interagem. Nós não somos de uma parte espírito, uma parte alma, uma parte corpo. Somos essa integralidade de partes que vão se interagir. Por exemplo, se você começar amanhã é um bom dia para começar a fazer exercício físico, porque segunda-feira é o conhecido como Dia Mundial de iniciar projetos, né? Talvez, se você começar amanhã a ir na academia, fazer uma caminhada, iniciar a prática de algum exercício, você vai ver que não só, ou que também, né,
o seu corpo ele vai demonstrar mais disponibilidade, né? Eu me lembro que esses dias eu, o Lucas e a Bruna, a gente começou a correr, e na primeira vez a gente deu uma volta penando assim lá no Parque do Ingá, e dessa última vez a gente deu 2, agora a meta é 3, né? A meta da próxima caminhada é 3. Porque o nosso corpo ele vai se acostumando, ele vai se condicionando. Então, você vai começando ali a prática de exercício físico, você vai conseguindo caminhar mais, correr mais. Sua respiração vai ficando melhor, seus batimentos cardíacos, você consegue levantar mais peso do que antes. A gente vai treinando o nosso corpo e ele vai se condicionando. Mas quando a gente começa, por exemplo, a praticar exercício, a gente não tem vantagens apenas para o nosso corpo. O nosso cérebro, ele libera, enquanto a gente pratica exercício, hormônios ligados ao bem-estar, ao prazer, à felicidade. E, de repente, você começa a fazer exercício e você se sente mais disposto para o dia, mais animado, mais empolgado. Porque você está cuidando do seu corpo, mas as outras áreas também são afetadas. Nós temos essa interação. Inclusive, quando nós estamos fazendo, enquanto uma pessoa que está em adoecimento mental, ela faz um tratamento, ela inicia ali práticas de terapias, também de medicamentos. É indicado também que essa pessoa faça a prática de exercício, porque a prática de exercício, comprovadamente, ela melhora também a nossa saúde mental. Outro exemplo. Quando a gente passa por um período de muito estresse, pensa naquela semana, não um dia, mas aquele período de semana lá da empresa ou de algum lugar que você é submetido a uma carga mesmo estressante. Eu me lembro, por exemplo, na época de faculdade, quando tinha a semana de provas. E era literalmente 1,5 um dia após o outro, a gente fazia prova todos os dias. E a gente era da turma da noite, então a gente passava o dia inteiro trabalhando, e de noite tinha a prova. Olha que beleza. E a gente ia passando, e daí no outro dia ficava aquela ansiedade da próxima prova, da nota, de tudo. E era uma semana extremamente estressante, exaustiva, a gente não dormia e estudava. E no final dessa semana, eu me lembro que as pessoas começavam a ficar gripadas, com tosse. Eu me lembro que em mim, às vezes, dava aftas na boca, pessoas que tinham feridas. Tinha pessoas que falavam que ficavam com manchas avermelhadas e coceira. Por quê? É um sofrimento mental, né? A gente passa ali por um momento de estresse. Mas o corpo começa a falar. A gente não para, o nosso corpo começa a nos parar. A pedir, peraí, você não vai dormir? Tem certeza? Você não vai parar? Você não vai descansar? Então eu vou te parar. Porque o nosso corpo, ele somatiza. Tem as doenças psicossomáticas. A pessoa está sofrendo mentalmente e o corpo começa a avisar para essa pessoa que algo não está bem. Porque nós somos essa integralidade. Porque se não cuidarmos de uma parte do nosso ser, as outras partes também sentirão e também sofrerão. E sabe, meus irmãos, as circunstâncias da vida, elas nos alcançam e elas nos abalam às vezes. Não é? Tem vezes que a gente está animado, a gente está empolgado, a gente está feliz. E tem vezes que a gente está com raiva, que a gente está triste, que a gente está com medo, que a gente está ansioso, não para de pensar, enfim, não consegue dormir. Nossa mente está inquieta, porque a nossa vida ela não é tão linear quanto a gente gostaria que fosse. As circunstâncias não são sempre tão favoráveis. Às vezes, as circunstâncias não favoráveis, elas acontecem, e elas nos afetam, e nós sentimos. Só que quando o sofrimento chega, quando nós começamos a sentir
essas coisas difíceis que nós temos de lidar na vida, nós não podemos ficar sem ajuda. Não podemos sofrer sozinhos. Eu gostaria de convidar os irmãos agora a abrir o livro de Mateus, no capítulo 26. Esse vai ser projetado também para a gente acompanhar, mas se você tem sua Bíblia, você pode abrir. No livro de Mateus, no capítulo 26. Vamos ler a partir do versículo 36. Diz assim: Então, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse: Sentem-se aqui, enquanto vou ali orar. Levou consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu. E começou a ficar triste e angustiado. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou. Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade, e não a minha. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora, disse ele a Pedro. Vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então os deixou pela 2ª vez e orou. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou pela 2ª vez, encontrou-os dormindo de novo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Foi orar pela 3ª vez, dizendo novamente as mesmas coisas. Esse trecho que nós acabamos de ler é um relato da história do próprio Jesus. São episódios da vida do próprio Jesus. E a palavra diz aqui, você leu aí, que Jesus se sentiu triste e angustiado. Ele fala para os seus discípulos que ele está tão angustiado a ponto de morrer. Ontem o Giovanni leu aqui essa mesma passagem, coincidentemente, no culto de jovens, e na versão dele fala, estou sentindo uma angústia mortal. Algo nesse sentido, se é que eu me lembro. Então, olha, parece que é um nível de angústia mais elevado, não parece? Parece que é uma angústia profunda, é uma angústia que dói a alma. E é interessante pensar que a palavra de Deus coloca essa situação, que nós nos defrontamos com essa situação, com aquilo que Jesus sentiu. Jesus importante a gente falar sobre isso. Vou abrir um parêntese agora para a gente explicar uma coisa. 100% Deus e 100% homem. União hipostática é essa, só entrando aqui num termo rápido, doutrina que vai explicar a pessoa então de Jesus, que diz o seguinte, que Jesus ele tem 2 naturezas plenas e inseparáveis. A divina, ou seja, ele é 100% Deus com todos os atributos divinos, ele é eterno, ele é onipotente, ele é onisciente e 100% homem, com todas as características humanas, corpo, alma e emoções. E essas 2 naturezas, elas não se confundem, não se dividem e não se separam. É tão complexo, eu acho, pelo menos, esse conceito, que às vezes a gente parece que tem dificuldade de entender. Jesus é o próprio Deus, é uma pessoa da Trindade. Quando Deus Pai está criando o homem, ele diz, façamos
o homem, nossa imagem, nossa semelhança, esse façamos denota que tem mais de uma pessoa, não é? Porque se fosse uma pessoa, vou fazer. Não sei se tem algum professor aqui, qual que é o verbo certo que a gente usaria aí. Mas ele diz façamos. Ou seja, Jesus estava presente desde lá da criação do mundo. E essa pessoa da Trindade aceitou, meu irmão, a nossa condição humana para refazer todo o caminho e nos proporcionar salvação. É só quando a gente entende essa coisa tão complexa de que um dia Jesus desceu na nossa condição de humanidade para que o processo de salvação fosse completo, é que a gente consegue entender o poder da obra da salvação. É que a gente consegue entender que Jesus realmente, ele sofreu as nossas dores. Tirando a cultura que nos separa um pouco desse momento de Jesus e o momento que nós estamos, ele passou por condições muito parecidas com o que eu e você passamos. Com sentimentos que talvez nós sentimos no dia a dia. Porque ele aceitou a nossa condição para poder nos salvar. Eu estava lendo um livro ontem, e coincidentemente ou não, eu me defrontei, o livro que o Du me emprestou, Surpreendido por Jesus, que fala sobre esse mesmo aspecto, de Jesus assumindo a nossa condição para nos salvar. E eu trouxe um trecho só para a gente meditar, que fala assim: Jesus não foi um super-humano, embora ele não tivesse pecado algum. Ele não era, de alguma forma, um ser semidivino. Ele era um homem. A doutrina cristã que Cristo era simultaneamente completamente Deus e completamente homem, não significa que ele flutuava entre os dois estados. Significa que ele era completamente ambos. Como a carta aos Hebreus coloca, Jesus era em tudo semelhante aos seus irmãos. Hebreus 2, verso 17. E existem algumas passagens bíblicas, se você quiser me acompanhar rapidamente, eu vou citar algumas, que nos trazem a menção disso que nós estamos falando. João, no capítulo 1 e no verso 14, tão conhecido versículo, diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Colossenses, no capítulo 2 e no versículo 9, pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Filipenses, no capítulo 2, nos versos 6 e 7, Cristo, sendo em forma de Deus, se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando semelhante aos homens. Hebreus 4, no verso 15, Jesus foi tentado em tudo, mas sem pecado. Tudo nos leva a entender que, assumindo a condição de humano, de homem, Jesus passou por dores muito parecidas com a nossa. E por ser 100% Deus, ele já sabia o que lhe aconteceria nos momentos em que antecediam ali a crucificação. Quando Jesus fala, afasta de mim este cálice, ele sabe, se possível, Se possível, afasta de mim esse cálice, ele sabia qual era o cálice que ele haveria de beber. Que seria o cálice da ira, que seria derramado para que nós fôssemos perdoados, para que essa ira já não mais recaísse sobre a gente, mas sem graça. Sendo 100% Deus, Jesus já sabia que ele seria rejeitado, que ele seria negado, que ele seria crucificado. E sendo 100% homem, ele se sentiu angustiado por essa situação. Ele se sentiu triste por essa situação. Obviamente que as dores físicas e emocionais não impediram Jesus de completar a sua obra. Apesar de, naquele momento, ele manifestar a possibilidade de afastar o cálice, existia ali uma vontade de afastar o cálice, a vontade dele em cumprir a vontade de Deus era maior do que a vontade de afastar o cálice. Então, ele cumpre a vontade de Deus. Mas é interessante pensar que Jesus sentiu
e que nós sentimos também. Faz parte da nossa condição humana. Nós acabamos de ler que nós somos seres físicos, espirituais e emocionais. Nós sentimos também. E está tudo bem. Deus quis que fosse assim. Ele colocou em nós emoções. Ele colocou em nós a possibilidade de sentir. Mas há alguns apontamentos importantes. Porque o problema não mora em ficarmos tristes com algumas circunstâncias da vida. Algumas circunstâncias da vida nos deixam tristes. Perder, o luto, a frustração do dia a dia nos entristece. E esse não é o problema. O problema, meu irmão, é viver em um estado constante de tristeza. Sentir quase que apatia pela vida. Não se sentir bem na maior parte do tempo. Isso não é normal. Isso precisa de intervenção. O problema não é ficarmos ansiosos com uma circunstância na nossa vida, com semana de provas, com um emprego novo, com situações novas que nos deixam ansiosos, temerosos. Mas o problema é viver em um estado constante de ansiedade. É não conseguir dormir, tamanho a rapidez dos seus pensamentos que te consomem. Isso não é normal, isso precisa de intervenção. Não é sentirmos, mas é sobre a quantidade, a repetição e a intensidade daquilo que sentimos. É para isso que nós precisamos olhar. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você essa noite. Para você refletir, é uma pergunta reflexiva, psicológica. Você escuta quase todo dia, mas eu tenho certeza que você não responde ela da forma certa. Porque nós somos educados demais para falar o que a gente sente às vezes, né? Mas eu gostaria que você refletisse agora em como você está. Pensa um pouquinho. Como que você está hoje? Se fosse para dar nome a como você está se sentindo, quais seriam os nomes? Como você me responderia? Será que você se sente feliz, animado? Será que você se sente um pouco cansado ou sobrecarregado? Será que se sente triste, com medo, ansioso ou ansioso? Como que você está, meu irmão? Sente que está precisando de ajuda? Não me responda de forma educada, falando que está tudo bem. Mas pense aí, em como você realmente está. Assim como nós podemos adoecer fisicamente, se não cuidarmos do nosso corpo, e espiritualmente, se não cuidarmos do nosso espírito, nós podemos adoecer mentalmente e emocionalmente, se não cuidarmos do que sentimos. Não ignore o que você sente. Sua saúde mental. E eu gostaria, rapidamente, para a gente finalizar, de trazer alguns pontos de atenção para a gente, no nosso cuidado com a nossa vida emocional. O primeiro ponto que eu gostaria que a gente pudesse refletir é o nosso cuidado conosco. Cuida de ti é o nosso tema. E o primeiro ponto é: cuida de ti mesmo, de você.
1 Timóteo 4, no verso 16, na versão Almeida, diz assim: tem cuidado de ti mesmo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. A palavra está nos orientando a cuidar da gente. Às vezes a gente tem tanta facilidade para oferecer cuidado aos outros, e tanta dificuldade em parar para cuidar da gente. Sabe qual que é o problema? Que quando a gente cuida dos outros, sem parar para descansar, sem parar para oferecer cuidado para a gente, quando a gente começa a entregar com a energia vazia, esgotado, descarregado, a gente começa às vezes a ser meio grosso ou grossa, meio ríspido. Porque se você está sem energia, se você está sem cuidado, como que você vai oferecer isso ao outro? Vocês já passaram pela situação de passar por um dia difícil, cansativo no trabalho, estressante, aquele dia cheio de problemas, e talvez do caminho do trabalho para sua casa não deu tempo de você se acalmar o suficiente, e você chegou meio que bravo, meio que desnorteado lá em casa, brigando com todo mundo, sendo grosso, porque se a gente não cuida da gente, se a gente não para, a gente vai oferecendo o que a gente tem. E às vezes é isso que a gente vai tendo. Porque a gente está descarregado, porque a gente está cansado, porque a gente está sem energia. Cuida de ti, porque é cuidando de ti que você vai cuidar de outros também. É oferecendo a ti que você vai conseguir oferecer aos outros. E quando a gente fala de cuidado, a gente acha que é uma coisa tão complexa, né? E às vezes são cuidados básicos, como vimos já em outras meditações aqui no domingo. Às vezes é dormir bem, às vezes é comer bem, às vezes é evitar a sobrecarga e falar não para algumas coisas, é colocar prioridades na vida. Às vezes é ter um momento para descansar, mais do que dormir. Aquele momento de fazer uma atividade que te deixa bem, momento de lazer, momento de fazer algo que recarrega a nossa alma, que dá sentido para nós, sabe? Estar com aqueles que amamos, com a nossa família. Eu escutei alguém falando, às vezes para descansar a gente precisa cansar, porque tem pessoas que às vezes para descansar precisam correr, ou precisam fazer uma atividade diferente, mas que traga um alívio, assim, parece que apesar de oferecer um cansaço físico, tira um peso do corpo. São cuidados básicos que nós precisamos oferecer a nós. O segundo ponto é que nós não devemos andar sozinhos. Não ande sozinho. Não ande sozinho. A caminhada, ela fica mais fácil se a gente dividir os fardos, as alegrias, as tristezas, se a gente compartilhar ela com alguém. A própria Bíblia, em Eclesiastes, no capítulo 4, no verso 9, aquele versículo tão conhecido, diz que é melhor serem dois do que um, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Se um cair, o outro ajuda a se levantar. Mas quem cai sem ter quem o ajude, está em sérios apuros. Da mesma forma, duas pessoas que se deitam juntas aquecem uma outra. Mas como fazer para se aquecer sozinho? Sozinha, a pessoa corre o risco de ser atacada e vencida. Mas duas pessoas juntas podem se defender melhor. Se houver três, melhor ainda, pois uma corda traçada com 3 fios não se arrebenta facilmente. Quando a gente anda sozinho, a gente se sobrecarrega mais, a gente se cansa mais, a gente sofre mais também. Eu acho que eu li no livro, não foi, ou foi algum vídeo que eu vi, da Luísa Nazaré, um livro muito bom que ela tem,
que ela fala sobre um período de sofrimento que ela teve na vida dela. Foi um período pós-parto, que ela fala que ela se desconectou dela com ela mesma, dela com Deus. Ela denomina esse período como um quarto escuro da alma, como se ela tivesse entrado em um quarto escuro da alma dela e tivesse de lidar ali com várias questões difíceis. E ela fala que nesse caminho de restauração, de sair desse lugar, ela falou para uma amiga: olha, eu vou, nos momentos que eu estiver em crise, nos momentos que eu estiver sofrendo, quando eu estiver com pensamentos ruins, eu vou mandar vários áudios para você, falando tudo o que eu estou sentindo, tudo o que eu estou pensando, tudo o que está acontecendo comigo naquele momento. E eu só preciso que você me ajude a me lembrar de quem eu sou e de quem Deus é. Porque às vezes no momento do sofrimento a gente esquece de coisas básicas. A gente se desconecta de quem a gente é, de quem Deus é. De que por mais doído que seja, às vezes as coisas passam e passam. Por mais que o momento seja difícil, por mais que nós estejamos sofrendo, tristes, abatidos, vai passar. E às vezes a gente precisa de alguém para nos lembrar disso. E eu achei interessante, eu ouvi isso em algum lugar e eu guardei essa informação. E recentemente eu estava conversando com uma pessoa, uma amiga, e ela me falou que ela tem uma outra amiga, uma outra pessoa, que ela falou: olha, nos momentos em que eu não estiver bem, eu vou te mandar alguns áudios, você não precisa me responder, mas eu preciso só falar o que eu estou sentindo. E olha que interessante, né? Porque nós somos assim. Nós precisamos de companhia, nós precisamos também de um cuidado do outro. Precisamos ser ouvidos, precisamos andar com alguém. Fomos feitos para isso, para nos relacionar. Nem sempre a relação é fácil, né? Às vezes a gente se frustra também. Mas é tão importante para a gente caminhar com alguém. A caminhada com alguém, ela pode ser restauradora para as nossas emoções, para aquilo que a gente sente, para a nossa alma. Ela pode trazer alívio para os nossos dias difíceis, para os nossos fardos. Abrir as nossas vulnerabilidades para aqueles que nos amam, para aqueles que oram pela gente, para aqueles que caminham com a gente, pode ser restaurador. E talvez a gente menospreze isso, mas não ande sozinho. Interessante pensar que Jesus, nesse momento em que a gente leu que ele se sente triste e angustiado, ele divide essa emoção com seus discípulos. Ele fala para os seus discípulos que ele está tão angustiado, a alma dele está tão angustiada a ponto de morrer. Talvez ele não precisasse dividir essa informação, mas ele veio para pavimentar o nosso caminho, ele veio para nos ensinar como é que faz, não é? Então que a gente possa dividir, que a gente possa não andar sozinho. E por último, mas não menos importante, talvez uma coisa muito importante, é que nós precisamos buscar ajuda em alguns momentos. E ajuda, às vezes, vai ser uma ajuda profissional, quando nós falamos de um sofrimento profundo. E buscar ajuda é um ato de coragem. Muito difícil, não é o caminho mais fácil, às vezes é o caminho que parece ser mais difícil, mas é o caminho necessário a ser trilhado às vezes. Quem busca ajuda, busca esperança, busca não desistir, busca tentar, por mais difícil que esteja sendo, continuar. É importante, muito importante buscarmos ajuda. Se você, talvez, está passando aí por dias difíceis, lidando com sentimentos adversos, ou talvez em um estado de esgotamento, busque a Deus, busque um amigo, mas busque ajuda, busque uma equipe profissional para te ajudar. Porque às vezes Deus pode operar um milagre na nossa vida e nos curar de enfermidades, porque Ele é poderoso para isso.
Mas às vezes Ele pode nos dar um processo de cura. Um processo que vai envolver pessoas, vai envolver ajuda, vai envolver uma equipe. Deus pode usar um processo também para nos restaurar. Se for o processo que Deus tem para a gente, amém. Que venhamos a viver. Mas nós não podemos deixar de buscar. Às vezes as coisas são difíceis, mas não desista. Não desista. Porque Deus tem um fardo leve para dividir conosco. Tem descanso para a alma. Tem amigos para a nossa vida. Companhia. Restauração completa. Cuide de todo o seu ser. Cuide da sua integralidade. A vida é um presente de Deus para nós. Nós podemos cuidar dela. Cuidar do corpo, cuidar do espírito, cuidar da alma. Amém? Nós vamos cantar uma música agora. Você pode